Sempre para frente. Hoje vamos falar sobre o arquétipo de Zeus. São 6 de janeiro de 2023. Seguinte, nós vamos. Arquétipo de Zeus é um novo arquétipo da mentoria, um dos novos arquétipos. Nós vamos trocar ainda o arquétipo da Fortunada, vamos trocar, e vamos trocar também a simbologia ali, bússola com a maçã. Então, a bússola é caminho, direção, e a maçã conhecimento. Nós vamos trocar também essa simbologia nossa. Semana que vem. Hoje começamos ativando o arquétipo de Zeus. Existe sempre um ritual para se ativar o arquétipo. O nosso ritual com a troca do arquétipo de Zeus, assim como com a troca de todos os arquétipos, começa com você mudando a imagem lá na tela do seu celular. No caso dos Zeus, ela era a tela inicial. Tava Atlas, tira Atlas, coloca Zeus, dá um print e envia no nosso grupo da mentoria. Essa é a parte inicial do nosso protocolo aí de troca de arquétipo. Uma segunda parte desse protocolo é assistir às lives, preferencialmente ao vivo. Quais lives? Essa de ativação do arquétipo. Vamos começar hoje falando sobre pontos referentes ao arquétipo de Zeus de forma sem relacionar a mitologia grega. Vamos falar sobre o dia a dia, comportamentos, o que você deve fazer, formas de agir, pensar, sem correlacionar com a mitologia grega. No domingo, nós vamos focar na ativação de Zeus, vamos continuar a ativação de Zeus, já trazendo os aspectos da mitologia grega. Os mitos, para você entender a simbologia da mitologia grega, referente a Zeus. E aí fechamos aí com chave de ouro. Provavelmente teremos essa live mais duas. Zeus é o arquétipo mais poderoso aí da mitologia grega. Ele engloba diversas energias. Para você ter uma ideia, o arquétipo de Zeus é tão poderoso que o arquétipo da águia, que já é poderoso, que engloba várias energias, está dentro do arquétipo de Zeus e ainda tem mais energias. Para você ver o quão poderoso é o arquétipo de Zeus. Engloba o arquétipo do empreendedor, da prosperidade, da abundância, do líder, do magnetismo pessoal, do macho / fêmea alfa, do poder de decisão, da visão ampla, objetiva e subjetiva, da alta capacidade de percepção, do foco, da capacidade de colocar total atenção em um só objetivo, de enxergar a realidade vista de outra dimensão e assim enxergando que pouquíssimas pessoas enxergam, do construtor de impérios, construtor de império, entre outras. Então, alguns comportamentos, algumas decisões, elas vão ser atraídas a você que está iniciando. E aí cabe a você tomar a decisão, ter o comportamento inerente à energia de Zeus. Porque se o universo vai começar a atrair as situações para que você tenha determinada decisão, determinado comportamento referente à energia de Zeus. Se você tiver a decisão e o comportamento fora dessa energia, isso significa que você vai estar se afastando. Se você tiver o comportamento condizente, você vai estar entrando. E quanto mais você for entrando nesse campo, quando eu digo entrando no arquétipo de Zeus, acessando. E vai chegar um momento que o número de comportamentos que você tiver feito em vida que tiverem inerente à energia de Zeus, isso vai fazer com que você aterre de vez no arquétipo de Zeus. Aterrar no arquétipo de Zeus é você estar
usando de fato o arquétipo de Zeus. E aí tudo é festa, tudo é mais ou menos, né? Mas o crescimento é imediato, a todo momento imediato. Então, nós já estamos fazendo uma prática aqui na nossa mentoria referente à decisão, que é você sempre estar tomando decisões rápidas. Independente se ela é certa ou errada, você tem que tomar decisão e mantê-la. Lembra que foi explicado que são as pequenas e as médias decisões que você vai tomar de forma imediata. Chegou a indecisão, a dúvida entre fazer A, B ou C, você naquele exato momento você vai decidir. Vou fazer A, vou fazer B, vou fazer o C. E manter, sem se preocupar se está certo ou errado. Logo de cara, começamos essa prática antes mesmo de iniciar o acesso ao arquétipo de Zeus. Ela é importantíssima para esse arquétipo, de subimportância. Se eu tenho que ficar na dúvida, não sei, não, chega e bum, bum, e decide. A pessoa que está no arquétipo de Zeus, ela toma decisões. Ela não fica em cima do muro, não tem essa de ficar em cima do muro. Ela decide, ela se posiciona, não tem medo, não tem receio. Ela dá a sua opinião, o que ela sinceramente acha, sem receio. Não importa o que vão, a forma que irão julgá-la em relação àquela posição. A personalidade forte é inerente a Zeus. Isso se chama personalidade alfa, personalidade forte, um ego forte. Então, as decisões e você saber se colocar, ter a sua opinião independente de onde você esteja, se existe uma opinião a ser dada, você vai lá e vai dar a sua opinião. Se pedir essa opinião, você pode se omitir? Pode. Se você se omitir não vai gerar prejuízo nenhum a ninguém, nem a você, nem a ninguém, você pode deixar para lá, para evitar um conflito. Agora, chegou até você determinada questão, você vai chegar e falar, não, eu acho isso, isso e isso. E ponto. E quem não gostou, problema de quem não gostou. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático. Você está no seu trabalho e está rolando assunto política no seu trabalho. E você trabalha com mais três pessoas, e as três pessoas elas têm uma posição sobre política contrária à que você tem. Você está na sua. E aí, uma das três pessoas vai lá e pergunta o que você acha. Você vai falar o que eu acho isso, isso e isso. E ponto. Você não vai ficar, não, eu prefiro não falar, não, ou então falar só os pontos que você tem que as pessoas ali podem olhar com bons olhos. Não, você vai chegar e vai falar o que você acha. Eu acho isso, 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 e ponto, acabou. Tá claro? Ou você assume uma personalidade forte, ou você não entra no arquétipo de Zeus. Lembrando que se deve tomar muito cuidado com a parte egocêntrica de Zeus. A parte egocêntrica é uma sombra ali de Zeus. Você tem e deve ser humilde. Você pode falar, olha, a minha opinião, que é contrária de vocês, é essa e essa. Eu respeito a opinião de vocês, mas a minha opinião é essa e essa. E assim como eu respeito de vocês, eu peço que vocês respeitem a minha. Porque vocês que estão perguntando a minha opinião. Eu não ia falar nada. Vocês estão me perguntando, eu estou falando. Então eu respeito de vocês respeitam a minha e vamos seguir.
Porque tem pessoas que elas se transformam, ainda mais quando o assunto é política. Eu estou falando sobre política justamente porque é um assunto sensível. Porque, por exemplo, na situação política do Brasil, por mais previsível que seja tudo, por exemplo, a gente vê aí que todo mundo não sabia o que ia acontecer. Eu falei tudo o que ia acontecer. Tudo, exatamente. Até os dias de hoje, o que ia acontecer, eu falei. E continuo falando, por exemplo, os próximos passos eu já estou falando isso há muito tempo, é o presidente, o ex-presidente preso. Se ele vier para o Brasil, vai ser preso. Os filhos vão ser presos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia que não ia ter intervenção militar nenhuma. Todo mundo sabia disso. Todo mundo, assim, que tem um mínimo de coerência. Que é impossível. Era impossível existir uma intervenção militar no Brasil. E as pessoas acreditavam que ia ter. Pessoas loucas. Que é totalmente incompatível, né? Um país ter uma intervenção militar. Aí tinham pessoas fazendo. Eu fiquei assustado, eu fiquei assustado. Pessoas assim, não digo de alto nível, as pessoas, né, de um certo é, nível de escolaridade, fazendo sinal para o espaço pedindo ajuda extraterrestre para ajudar no planeta Terra sobre essa questão. Nossa, isso é uma loucura. Você vê as pessoas aí acampadas em frente ao exército, até 2 dias atrás, pedindo intervenção militar, algo que era impossível ter. É uma irresponsabilidade daí do presidente não chegar e falar, não sei se era apenas, sei lá que é. Mas enfim, as pessoas ela tem que ter um poder de percepção também. Que se elas começam a, entre as viajar, a maneira de enxergar coisas que irreais, que é o que nós falamos sempre, né, que a pessoa não pode perder a noção da realidade, ela não pode sair do seu centro, ela tem que manter-se dentro do seu centro, ela tem que ter uma coerência. Quando ela começa a perder, né, o seu centro, ela está totalmente fora do arquétipo de Zeus. A pessoa do arquétipo de Zeus, ela sabe onde está pisando, ela sabe. Ela tem noção, ela não é levada em razão da desinformação. Hoje em dia, nós estamos tanto na era da informação rápida, em razão da internet, e em razão disso, também estamos na era da desinformação. As pessoas elas estão totalmente desinformadas. Elas não sabem, estão totalmente alienadas. A política é uma prova disso. Aí você vai perguntar, ah, não, porque o que que na época do Partido dos Trabalhadores houve um maior escândalo de corrupção, não sei o quê, e realmente teve. Agora vai perguntar, mas sabe o que houve exatamente? A pessoa não sabe explicar, só sabe falar. É uma época da desinformação, assim como elas falam inúmeras asneiras aí também, a galera da esquerda, sobre o Bolsonaro, que é mentira, que se propaga na internet e elas acreditam. Então estamos na era da desinformação. Infelizmente, as informações, as fake news, estão aí a, a todo vapor e as pessoas acreditam, elas aceitam. E elas aceitam e com isso ficam totalmente desinformadas, alienadas. Aí é a prova aí, mostrando as pessoas pedindo ajuda alienígena para ajudar no Brasil. Uma coisa louca. Louca por quê? Porque primeiro que não é um grupo de 100, 150, 200 pessoas que vão fazer alienígenas querendo se preocupar com o Brasil. Segundo que já existe essa preocupação. Já existe, não precisa ninguém pedir. Mas achar que um grupo de pessoas de 150 vai fazer um movimento na terceira dimensão, vai conseguir a pedir ajuda de pessoas de outra dimensão, em algo que ela acredita ser uma verdade e não é, assim, é uma loucura muito grande. É uma loucura muito grande. Então, a pessoa tem que ter o poder da percepção. Porque é o seguinte, quando a pessoa
enxerga aquilo que não existe, ela está com aquela famosa inflação do ego. Isso é uma inflação do ego, por exemplo. A pessoa fica distante da realidade. E quando isso acontece, ela só se afunda, só se afunda, só se afunda, só se afunda. O poder também está inerente aí ao arquétipo de Zeus. Magnetismo pessoal. A pessoa ela tem um poder, né? Onde ela chega, as pessoas falam, oh. Então, e com isso, determinadas linguagens corporais, determinadas formas de se colocar, devem ser empregadas. Se a pessoa não sabe o que falar, é melhor que ela fique o quê? Calada. Porque com o tempo, isso, de forma automática, você é passado. Então, quando até o calo, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, quando a pessoa não tem o conhecimento, quando a pessoa está na dúvida de como se comportar, ela simplesmente não se comporta. Fica na dela. Quando você estiver entrando no ambiente, você não pode estar entrando, chegando no ambiente acolhido, sabe? Com medo. Não, você tem que entrar no ambiente como se aquele ambiente, por mais que você nunca tenha passado por aquele ambiente, você tem que entrar como se aquele ambiente fosse algo, um lugar que você já vivenciou milhares de vezes, algo normal, como se você estivesse andando na sua casa, totalmente à vontade, e não com medo, acolhido. Não, à vontade, como se ali fosse o seu lar, independente de onde você está, independente se é na sala do seu chefe, se numa reunião de amigos, de algum amigo seu que você nunca viu, mas que você está, né, conhecendo agora, não importa. Você tem que estar à vontade com a situação. Sinta-se à vontade. Isso tudo é mental. Basta você se sentir à vontade. Não como fazer? Basta você se sentir à vontade. Basta você imaginar que você está na sua casa. É claro, quando digo na sua casa, não quer dizer que você vai perder a sua etiqueta de educação, botar o pé no sofá, não. Tá? Mas isso é bom senso. Então, já trazemos aqui que o poder de decisão, o poder de se sentir à vontade aonde quer que você esteja e ter o senso de não sair do seu centro. São as, os primeiros pontos que estamos trazendo. Um outro é a questão de como você vai se vestir. As pessoas, elas tratam as outras de acordo com a noção de poder que ela passa. Então, uma forma de você passar poder e assim passar respeito e ser respeitado é a forma que você se veste. Você não vai ir para o encontro de amigos de bermuda, de chinelo. Já estamos falando desde aquela parte, desde quando tratamos do infantilismo. Você não pode ficar andando vestido igual um menininho, igual uma menininha. Não, não dá. Se você quer o arquétipo de Zeus, se você vai na esquina comprar um pão, você vai colocar uma calça, um tênis, homem, né? No caso, uma calça, um tênis, uma camisa normal e vai. Você não vai botar chinelo, bermuda, que seja para comprar pão na esquina. Você não pode fazer isso. E mulheres, de forma correlata. Um vai botar um chinelinho e, não, vou comprar pão, vai tirar. Não, não pode. Também não precisa de salto alto, mas nem sei como é que mulher vai se vestir, mas dá para ter um parâmetro aí. Pelo que eu estou dizendo sobre o homem, as mulheres vão ter um certo parâmetro. Uma outra. Até aqui, alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos lá. Alguém quer tirar alguma dúvida até então?
Eu, Igor, Elis. Pode perguntar, querida. Boa noite, pessoal. Uma dúvida com relação ao arquétipo mesmo, né? Ah, Você falou sobre o egocentrismo, que é muito forte, né? Sobre essa parte do Zeus. Você acha necessário colocar um arquétipo para poder dar um equilíbrio? Sabe? Para dar uma humildade, uma tranquilidade, porque de certa forma dá uma agitada assim nos, né, nos hormônios, na vida em geral. Você acha então, necessário ou não precisa? eu tava pensando muito nisso, sabe, Elisângela? Porque eu estou usando, e informei no grupo recentemente, o arquétipo de Davi. E Davi, o arquétipo de Davi tem como forma proeminente a humildade. Então, eu pensei muito, estou pensando bastante em passar esse arquétipo para o grupo também, para trabalhar essa questão da humildade junto a Zeus, porque realmente uma energia muito forte e o que geralmente acontece é as pessoas, ao tentarem usar, não só Zeus, na águia, elas já têm a tendência a acessar o egocentrismo e, em razão disso, ficar na parte negativa. Então, foi muito pertinente essa sua pergunta, porque eu estou quase assim, também passando o Davi, o arquétipo de Davi. A questão é que o arquétipo de Davi também é um arquétipo complexo. É um arquétipo complexo, igual o Zeus também é complexo. Então, eu estava pensando, será que vou botar dois complexos? Ou será que tem algum arquétipo para dar uma segurada nessa parte negativa de Zeus, que não seja tão complexo? Estou pensando nisso, ainda está, mas Uhum. já entrei com o de Zeus, substituindo Atlas, e isso aí está sendo visto. Mas tem Sim, total Igor. razão. Então, assim, quando você falou sobre esse arquétipo que você está utilizando, e ele também é forte. A imagem, só uma pergunta, não é nem sugerir nada, é só uma questão mesmo. A imagem de Jesus Cristo, por exemplo, seria ideal nesse caso? Então, Jesus Cristo, a grande questão, a grande verdade que gira em torno desse ponto de Jesus Cristo é que as pessoas elas não vão entrar no arquétipo de Jesus Cristo. Não vão entrar. É algo muito forte. Então, a imagem de Jesus Cristo, né, no que diz respeito à pessoa entrar no arquétipo, não vai fazer diferença. Não vai. Muitas pessoas Entendi. já usam. Não faz diferença. Nossa prática, a Uhum. realidade é que não vai fazer diferença. Porque é muito forte, as pessoas não conseguem entrar naquela energia. Ah, Elas não a pomba conseguem. também não, né? A pomba. Pomba Porque a branca? pomba também é uma pomba branca. Não. Pomba branca Desculpa. Só. poderia ser, mas é porque é o seguinte, porque Zeus tem os seus animais peculiares. E a pomba não é um deles. Não. E aí pode acabar atrapalhando, então, na energia de Zeus. É por isso que tem que ser bem pensado. Sabe, Elis? Tem que ser bem pensado isso aí. Mas eu vou dar uma solução para isso. Mas, de antemão, a pessoa pode ir entrando. Nesse início, é bom que a pessoa tenha uma direção somente em Deus. Depois que nós entramos com esse outro arquétipo para dar uma amenizada. Porque se botamos os dois juntos, aí não vira, não vai entrar nenhum nem no outro. Porque, bem ou mal, quando a pessoa ela entra na parte negativa de Zeus, pelo menos ela está na energia de Zeus. Aí nem que seja negativa, ela está na energia, está na energia. E aí, entrando com um arquétipo, né, para dar uma podada nisso aí, ela pode positivar. Mais ou menos, eu enxergo muito esse caminho. Assim, não estou falando que todo mundo vai seguir esse caminho, mas esse caminho é bastante comum. Mas se entrar com o arquétipo de Zeus e um arquétipo de Davi junto, por exemplo, ela não vai entrar nenhum nem no outro. Certo?
Tá bem, Igor, muito obrigada. Mas você pode ir pensando aí, tá? O que a sua. Porque isso também é muito individual de cada um. Então, você que já está com. A sua mente já te trouxe essa percepção, tá? Então, se ela trouxer algum símbolo, alguma energia forte aí para você, você pode usar. Porque ela tá te ajudando nesse sentido, tá bom? Tá bem, muito Você obrigada. fala comigo, só fala comigo antes. Não, eu aviso, imagina. Vou sugerir até, porque de repente eu posso estar errada num aspecto, tá? Como ali o amigo William disse no chat que a pomba tá mais como simbologia do que arquétipo, né? Então, são conhecimentos que a gente vai agregando. E aí eu vou colocando como sugestão e aceitando, obviamente, né, a correção. Obrigada. O arquétipo de Zeus é muito forte, tão forte, que em algumas pessoas o que acontece? São casos reais. Aqui da nossa mentoria, a imagem de Zeus no celular da pessoa derreteu. O celular pifou. A pessoa colocou um quadro à parede e o quadro quebrou e caiu. Então, são coisas fortes, né? Às vezes, quando a gente mexe com um arquétipo forte, a energia é tão grande, às vezes a gente chega aqui um quadro, isso aqui vai lá e cai. E isso é normal, tá? Agora, quando tem uma resposta assim na pessoa muito grande, no sentido da imagem, né? A imagem de Zeus derreter no celular, ou a pessoa coloca um quadro de Zeus e o quadro quebra, ou então ela coloca a imagem de Zeus no celular e ela deixa o celular cair, o celular espatifa. Isso aí, geralmente, né, 90% das vezes, é um indício da pessoa retirar a imagem. 10% ali significa que são energias negativas querendo impedir que a pessoa cresça. E como saber? É complicado saber. Isso aí, porque é muito individual de cada um. Mas esses pontos podem vir a ocorrer. O trovão, eu ia falar isso na próxima live, mas é bom vocês já estarem por dentro que o trovão, sempre quando chove e sempre que você escuta o trovão, naquele momento, onde está um período chuvoso com trovoadas, aquele momento é um momento sensível, onde você está com total abertura para se conectar com Zeus e fazer, inclusive, pedidos. É um pedido ali, a mente encara como uma ordem dentro da energia de Zeus, no momento de trovoada, tempestade. Então, caso ocorra aí, até eu ia falar no domingo, mas caso ocorra aí, hoje à noite, à madrugada, amanhã, uma tempestade, com trovões, já sabe que esse é o momento. No domingo também vamos fazer um ritual muito forte aí de Zeus, quem é antigo na mentoria conhece, para estabelecer determinada meta que seja benéfica a ela e à coletividade. Então, mas vamos continuar aqui. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade. O Igor, boa noite. Boa noite. Trovões e raios? Ou Raios, só trovões? raio, trovão, Raios e trovões. raios e Beleza, trovões. obrigada. É que a maioria das pessoas não distingue um do outro. Você distingue raios e trovões. Ok, obrigada. Então, prosseguindo. As possibilidades, né, de você entrar na energia, elas vão ser latentes aí na sua vida. E você tem que tomar a decisão em prol da energia correta de Zeus. E como eu disse aqui, tem várias energias inerentes. A liderança, você vai ter a oportunidade de liderar alguma coisa, você tem que assumir. Por exemplo, vamos supor que você trabalha no CVV. E aí chega um convite para você ser a coordenadora do seu posto.
Você tem que aceitar. Você está no seu trabalho, chega aí um convite para você ser a chefe de uma equipe. Você tem que aceitar. Você está na reunião do seu prédio e as pessoas estão querendo que você assuma, quer que você seja um síndico do seu prédio. Você aceita. É claro, não é assim algo 100%, mas você aceitar, essa possibilidade chegando no momento em que você está, né, trabalhando os seus, isso significa que o universo quer que você seja a síndica do seu prédio. Essas, essas situações vão ocorrer. E essas aí são inerentes à liderança. Mas lembra que são várias energias. Ou seja, prosperidade é uma energia, é uma energia. Então, possibilidades de negócios vão chegar até você. E aí você vai olhar com os olhos de que essa possibilidade de negócio chegou até você dentro de uma fase na sua vida em que você está trabalhando os Zeus. Então você tem que olhar essa possibilidade com outros olhos, com os olhos mais no sentido de abraçar. Então, as oportunidades vão chegar e as oportunidades estão dentro de diversas energias inerentes a Zeus. Nesse ponto específico, alguém quer fazer alguma pergunta? No que diz respeito a essa questão? Pode perguntar, Lucas. O arquétipo de Zeus, ele tende a causar problemas com relação de hierarquia, igual a águia? Mas toda hora. Muito boa pergunta. Então, a pessoa que está nesse arquétipo de Zeus, ela tem dificuldade de aceitar tanto aceitar uma ordem, tanto como se colocar na ação de subordinado. Porque o Zeus é o 01. Não tem ninguém acima de Zeus. Então, essa pessoa ela vai ter dificuldade. E aí é o momento dela saber que, apesar dela estar usando o arquétipo de Zeus, isso não quer dizer que ela é a chefe de onde ela está. Se existe um chefe, ela tem que respeitar a hierarquia. Vai ter uma energia contrária a isso, mas a pessoa tem que saber. Vou dar um exemplo que ninguém percebeu, por exemplo. Essa pergunta que a Elis fez é uma pergunta que ela provavelmente ela não faria se ela não tivesse entrando no arquétipo de Zeus. Arquétipo. Então, perceba que ela já está meio que entrando na energia. Ela não faria essa pergunta se não tivesse entrando no arquétipo de Zeus. Então, a energia que deu uma motivação a mais a ela, dela estar fazendo essa pergunta. Mas não é melhor usar um arquétipo X? É uma pergunta excelente, mas geralmente as pessoas não fariam essa pergunta. É uma pergunta que deve ser feita, mas elas ficariam acanhadas e tudo mais. Então, Zeus dá essa coragem, vamos dizer assim, para a pessoa. Essa disposição dela lá e, entre aspas, se impor, chegar e falar o que ela acha que deve ser feito. Isso é muito importante. E isso vai vir até você e você tem que aceitar e você tem que ir lá e realmente colocar a sua opinião. Quando vier essa energia nesse sentido, você vai lá e coloca. É claro que vai ter um certo receio também. Tem pessoas que têm extrema dificuldade em se impor, né? Mas junto ao medo que sempre existiu na vida dela, também vai ter essa energia nova de coragem. E aí você tem que abraçar essa energia de coragem e ir lá e se colocar, né? Essa energia de Deus é muito boa, sobretudo, para pessoas que têm dificuldades aí, pessoas tímidas, por exemplo. Antonieta, cadê? Antonieta, por exemplo, ó, se a Antonieta abraçar o arquétipo de Zeus, ela vai ter um grande crescimento na vida dela. Tem outras pessoas aqui
várias aqui, tá? E você não pode ser aquela pessoa que concorda com tudo. Não, você está certo. Não, não. Não pode ser aquela pessoa que não sabe falar não. Se você é o tipo de pessoa que você evita uma situação para não ter que falar não, isso tem que ser mudado no arquétipo de Zeus. Você não vai deixar de evitar uma situação porque você sabe que se porventura você passar por aquela situação, você terá que falar não e você tem dificuldade em falar não. Então você tem que aproveitar e começar a falar não quando não deve ser falado. Você não deve querer evitar o conflito, e em razão de você querer evitar o conflito, você concordar, né, ser uma marionete que concorda com todo mundo, de forma alguma. Personalidade forte. Dessas energias que foram faladas, liderança, magnetismo pessoal, prosperidade, abundância, construtor de império, sedução, magnetismo, alfa, poder de decisão, poder, abundância. Qual dessas aí é a que mais desperta o seu interesse? Pode falar no chat. Qual delas é a que mais desperta o seu interesse? Ah lá, e Zeus não gosta de perder tempo, exatamente, não gosta de perder tempo. E aí ele acaba sendo grosso com isso. Que alguém começa a fazer perguntas a você no sentido de ser um blá 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 furado, você acaba sendo grosso. Foi aconteceu comigo na quinta, hoje é sexta, foi quinta ou quarta. Quinta ou quarta eu dei patada em todo mundo que tava com blá 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 furado para cima de mim. Eu dei patada na Rita, dei patada na Eunice, dei uma patada em um monte de gente. Sem paciência para blá 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 furado. Certo? Esse é o arquétipo de Zeus. Vamos lá, magnetismo pessoal, poder, liderança, poder, abundância. E aí, vamos lá. O poder, por exemplo, que foi muito citado. O poder, para a pessoa ela pode diariamente fazer aquela visualização arquetípica, uma visualização arquetípica, uma visualização simbólica para entrar no arquétipo do poder. Alguém se lembra? É o seguinte, vamos fazer agora em tempo real, para você aprender e você, a partir de agora, diariamente vai fazer essa visualização para você agregar o poder e agregando o poder você está entrando no arquétipo de Zeus. Como é que funciona? Peço que todo mundo feche